A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Segunda-feira, né, meus irmãos? Que calor, hein? Meu Jesus. Só Jesus na causa, hein? Hoje aqui em Brusque estava quente. Quente mesmo, meus irmãos. Um sol para cada um ainda sobrava. Sobrava sol ainda. Mas Deus está no comando de todas as coisas, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? A palavra de hoje, meus irmãos, se encontra em Mateus capítulo 6, capítulo 6, versículo 5 em diante, amém? Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante, amém? Glórias a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor, né? Aqui é como se deve orar, né? Jesus Cristo falando conosco, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus, ele fala conosco todos os dias. Basta nós estar atento à palavra, né? Prestar atenção na palavra do Senhor. Amém? Muitos não entendem, meus irmãos, a palavra de Deus, né? Não entendem o que o profeta, o pastor, o missionário está dizendo, né? Por quê? Porque não tem uma vida de oração, meus irmãos. Porque não está conectado com o Espírito Santo. Amém? Muitos ficam patinando ali no pensamento. O que ele está dizendo? O que ele quer falar com isso? O que será? Porque eu já estive assim, meus irmãos. Amém? Logo no começo, né? Eu ouvia pastor falando uma palavra e dizendo outra e falando assim, que Deus estava dando direcionamento, e eu ficava, que direcionamento é esse? Ou que fundamento tem essa palavra? Né, meus irmãos? Eu ficava assim também, meus irmãos. Por quê? Porque eu não estava conectado com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Tem muitos dentro da igreja que vão lá, ouve a palavra, fica no culto, né? Todo o tempo ali prestando atenção. Se você perguntar para eles o que eles ouviu, eles não sabem te dizer. Amém? Se ele sair, levantar do banco para ir embora, e antes de ir embora você perguntar para ele, gostou da palavra? Nossa, maravilhosa. Mas não entendeu. Não entendeu nem um pingo da palavra de que foi dita, meus irmãos. Por quê? Porque não tem uma vida de oração em casa. Amém, meus irmãos? Olha, Deus já começou a falar com alguém aqui. Muitas das vezes, meus irmãos, nós vamos na igreja e nós não entendemos a mensagem que Deus quer passar para nós. Ou aqui no YouTube mesmo, na plataforma, tem muitos, né, pregadores, muitos missionários, e nós não entendemos o que eles estão falando, qual é a palavra. Por quê? Porque nós não estamos conectados, meus irmãos. Amém? O Espírito Santo tem várias formas de falar conosco na mesma palavra. Amém? Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nunca vai envelhecer. Amém? Você pode pregar a palavra, meus irmãos, o mesmo versículo, o tantas vezes que você quiser pregar, mas nunca você vai pregar a mesma coisa, com a mesma palavra. Você vai falar a mesma palavra, o mesmo versículo, só que o Espírito Santo direciona a outro tema na palavra. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Que muitas das vezes nós, para entender os direcionamentos de Deus, meu irmão, precisamos ter uma vida de oração. Amém? Por isso que tem muitas palavras que Deus fala com você e você não entende. Amém? Eu não sei, Deus está falando com alguém aqui. Amém? Então, você precisa orar. Não só você, como todos nós que estamos na presença de Deus. Nós precisamos estar conectado com o Pai em oração. Por quê?
Quanto mais perto de Deus estamos, mais forte ficamos, meus irmãos, para os dias maus. Amém? Para muitos ataques de setas inflamadas do inimigo. Amém, meus irmãos? Que é o que? Setas inflamadas. São pensamentos de desânimo, pensamentos de suicídio, são pensamentos que Deus não está ouvindo você orar, são pensamentos de desânimo que é para você desistir, que Deus não vai te abençoar. Amém, meus irmãos? Esses são ataques de flechas inflamadas de inimigo que solta na nossa mente, amém? Que você não vai conseguir, que você é um fracassado, uma fracassada. São ataques espirituais, meus irmãos. E Satanás, ele não está brincando de ser quem ele é. Ele quer te tirar de tudo quanto é jeito da presença do Pai, dos caminhos de Deus. Então ele vai usar os seus próprios olhos, ele vai começar a colocar pratos coloridos na sua frente, né? Qual que é a forma mais eficaz para ele catar cristão? Através na hora da dificuldade, que daí ele oferece um banquetinho com dinheiro, uma propina aqui, uma propina ali. Amém, meus irmãos? Você está entendendo que o Espírito Santo está te dizendo? Que se nós estiver fortes, firmes, orando, buscando todos os dias, nós não precisamos esperar para a hora do culto na igreja para nós orar. Nós podemos orar em casa todos os dias. É simples, fecha a porta do seu quarto e vai orar ao seu pai. Vai conversar com ele, tira uma hora, né, para você ler uma palavra da Bíblia, para você fazer uma oração, para você conversar com Deus. Meus irmãos, quanto mais perto está do Senhor, mais forte nós ficamos para resistir investidas do maligno, para nós estar firme nos dias maus, porque haverão de vir dias terríveis pela frente e precisamos estar em constante oração. Amém? Não só para nós ficar firme com Deus, mas para que Deus venha nos abençoar, né? Nos abençoar nessa terra com paz, meus irmãos. Como é bom a gente ter paz em meio à tribulação. Como é bom você estar ali com a vida cheia de problema, né? Para enfrentar e você tem a fé e descansa em paz no Senhor, porque sabe que Ele está conosco. Meus irmãos, se estivesse na minha pele, você ia ver eu assim falando, parece tão fácil, né? A minha vida parece tão fácil, mas não é não, meus irmãos. Amém? Minha vida é como a sua. Tem guerras, tem investida de Satanás, amém? Tem de tudo um pouco, né? Mas eu tenho paz. Deus me deu paz, meus irmãos, que dinheiro nenhum compra. Amém? Hoje eu não fico preocupado com dívidas, eu não fico preocupado se caso o dinheiro não dá para fazer uma compra completa, eu faço meia e tudo eu coloco nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Ele me ensinou assim. Eu não era assim, meus irmãos. Mas agora eu sei o que? Orar, eu sei clamar, eu sei que nós precisamos de paciência para esperar a vontade de Deus. Porque quando Ele promete, faz uma promessa, meus irmãos, nós achamos que vai ser na próxima semana, Deus já vai fazer na nossa vida. E não é, nós temos que ter paciência. Porque muitas promessas de Deus demoram anos para chegar na nossa vida. Há um caminho, né? Mas muitos é num piscar de olhos, né? Muitos recebem de um dia para o outro, da noite para o dia, né? A benção ali, a cura, né? E já sai da UTI. Muitos são rápidos, mas muitos, meus irmãos, precisa esperar o tempo de Deus. Amém? E nós só vamos conseguir esperar o tempo de Deus, ter paciência na tribulação, ter paz ao meio à guerra, se nós tiver uma vida com Deus em oração.
E aonde nós começamos o evangelho do Senhor? É dentro de casa. Amém? Deus está falando para você não parar de orar, não desista de orar, de interceder pelos seus. Amém? Talvez você ora e Deus não responde, Deus não fala, o céu está de bronze, mas Deus está ouvindo. Todas as suas orações não são perdidas. Amém, meus irmãos? Não pare de orar. Amém? Meus irmãos, há uma palavra lá em Samuel, Samuel 15, 22, depois eu vou ler lá para vocês, que Saul fala para... Samuel fala para Saul, né? É melhor obedecer do que sacrificar, né? E muitos gostam de ficar pagando preço, né? Do que obedecer a palavra do Senhor, direcionamento, né? Essa palavra de hoje é um direcionamento para nós. Para nós fazer o quê? Orar. Para nós não perder a conexão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para nós aguentar os dias que estão por vir. Isso é um direcionamento e precisamos acatar. Porque é assim, meus irmãos, quando Deus fala para nós orar, vai dar desânimo. Você vai chegar cansado, estressado. É assim, Satanás vai fazer isso com você. Depois você volta e conta aqui para você ver. Então ele vai colocar desânimo para você não orar. Ele vai colocar na sua cabeça que Deus não está ouvindo suas orações. É assim que Satanás age, meus irmãos. Ele não chega na sua frente com cara de lobo, com cara de cruel, não. Ele vai chegar bonitinho, de mansinho. Porque Satanás é astuto. Ele fica ao nosso derredor. Amém, meus irmãos? Então ele vai colocar desânimo. Você vai chegar um pouquinho cansado. Quando você falar que vai orar, vai dobrar a sua canseira. Na hora que você estiver começando a ler a palavra ou começar a orar, vai dar uma abrição de boca, uma soneira. É assim que Satanás começa. E se nós não se esforçar, meus irmãos, para continuar orando, para continuar ali, até que ele venha cair por terra, nós para de orar, nós para de seguir Jesus, nós para com tudo, meus irmãos. Amém? Então, segue as palavras do Senhor. E a palavra de hoje é como você deve orar. Amém? É para você não parar de orar. É para você não parar de clamar por aquela bênção que você quer. É para você não parar de pedir a libertação do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa. É para você insistir, é para você continuar, mesmo que aos seus olhos você não vê nada se movendo. Você vê estar do mesmo jeito. Mas continue, porque está surgindo efeito e está havendo uma grande mudança no mundo espiritual. Está perto de Deus trazer para o mundo físico a sua vitória de oração. Porque vitória, meus irmãos, não é só de dinheiro, mas vitória é quando a gente é curado. Vitória é quando a gente está ali 1 ano, 2 anos já orando pela vida daquela pessoa para sair do mundo. Deus traz, né? Deus resgata aquela pessoa e traz para o evangelho, traz para os caminhos do Senhor. Isso é vitória, né? Vitória é quando você está passando por dificuldade, mas você tem paz. Isso é vitória. Você não sente falta de nada, porque Jesus é com você. Você é um vitorioso. Isso é vitória, né, meus irmãos? Há que muitos, né, pensam que vitória é quando se recebe lá, joga o jogo da Mega Sena, ganha, eu sou vitorioso, sou sortudo. Não. Muitos ganharam aí e hoje estão pobres, porque não tinha a presença de Deus, meus irmãos. Sem a presença de Deus, não adianta milhões. Amém? Sem a presença de Deus, não adianta você ter carro de luxo, mansão, meus irmãos. Se você não tem a presença de Deus, você está pelo mundo, a Deus dará. Muitas das vezes nem ganha a salvação eterna. Aí o que adianta o seu grande
né? Grande situação financeira, ser boa, comer do bom e do melhor, mas você não vai ganhar salvação. Então temos que orar, buscar a Deus, né, meus irmãos, para que Ele venha nos abençoar na presença dEle, né? Para que Ele venha nos abençoar, tanto financeiro como abençoar no espiritual, né, na saúde, mas com a presença dEle, né? Obedecendo a palavra dEle, andando com Ele, né? Que é bem melhor do que ter riquezas sem Deus, viu? Amém, meus irmãos? Em Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ora, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos semelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peças. Amém, meus irmãos? Então, aqui Deus está falando para nós entrar no nosso quarto, orar, clamar, pedir, né, meus irmãos, a Deus. Amém? Temos que pedir, temos que orar, temos que se fortalecer na presença do Pai. Amém, meus irmãos? Esse é o direcionamento que hoje Deus nos dá. Entra no seu quarto, fecha a porta, ora o seu Pai que está em secreto, converse com Ele. O que é uma oração na presença de Deus? É você conversar com Deus. Amém? É você expor os seus problemas, é você não só expor, mas como agradecer Ele também, né, meus irmãos? Não podemos de deixar de agradecer a Deus pelo dia, pela nossa vida, pela nossa saúde. Amém, meus irmãos? Agradeça também, saiba agradecer, não é só pedir. Oração, clamar por misericórdia. Amém, meus irmãos? Por perdão das nossas falhas, nossos erros. Porque nós, meus irmãos, erramos e pecamos todos os dias na presença do Pai. Amém? Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quando em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos cordeiros. Amém? Então Samuel falou aqui para Saul, né? Que era melhor ele obedecer, né, o mandamento do Senhor, a Deus Pai Todo-Poderoso, do que ele agradar os homens, né, meus irmãos? Então, obedeça a palavra de Deus. Deus está falando para você hoje, te dando um direcionamento. Pegue, acate. Amém? Eu estou cansado hoje, vou deixar para orar amanhã. Não deixe para orar amanhã. Amém? Se você pode orar hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Amém, meus irmãos? Então, obedeça. É melhor obedecer a Deus e os seus direcionamentos do que pagar preço. E tem muitos, meus irmãos, na casa do Senhor, amém, que estão seguindo seus próprios caminhos, como Saul, amém, que Deus deu uma ordem para Saul matar todos, gado, filho, todos da cidade, pois ele escolheu, ele não matou todos, escolheu as melhores vacas, carneiros mais gordos,
e Deus tinha mandado ele matar todos, né? E ele poupou a vida para agradar a muitos, né? Então, meus irmãos, obedeça a palavra do Senhor. Não seja aqui como Saul. Amém? Não seja desobediente, porque paga um alto preço, porque perde as promessas de Deus, perde bênção. Por quê? Porque não obedece. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Deus manda eu te dizer, continue orando, porque Satanás, ele quer te tirar dos caminhos do Senhor. Amém? Eu não sei para quem é essa palavra, mas Deus manda eu te dizer, comece a vigiar mais e orar mais, porque Satanás, ele está esperando uma brechinha de nada para ele fazer um estrago na sua vida, na sua casa e na sua família. Vigia, meu irmão. Se você já orava cedo e de manhã e à noite, comece a orar nas 3 horas, no meio-dia, de madrugada. Amém, meus irmãos? Começa a se fortalecer. Se você está no emprego, não pode falar, né, com voz, comece a orar no pensamento, comece a conversar com Deus, se aproxime de Deus, para que você não venha cair em tentação. Amém? Porque tem coisas que Satanás está esperando só uma brechinha sua para destruir sua vida, sua casa e sua família. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Que nós venha ter uma semana, né, de refrigério e de paz na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos.